Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Álvaro Ribeiro, eu sou artista 3D e no vídeo de hoje nós vamos fazer uma coisa diferente. Eu estou aqui com a Márcia. Para quem não sabe, ela é minha esposa, ela é pintora aqui na Lute, né, aqui no estúdio. E muitas pessoas te mandam perguntas, né, sobre pintura, sobre o seu trabalho aí. E decidimos gravar esse vídeo então um pouco diferente, né? A Márcia vai invadir aqui o vídeo, vai ser mais sobre ela, eu vou estar só ajudando aqui a intermediar, ler as perguntas e tudo mais. Eu tenho certeza que vocês vão adorar, então bora lá. Então recebemos perguntas aqui do Dino e do Otávio. Alguns nomes vão ser estranhos de ler, né? Mas estão perguntando como que a gente se conheceu. E aí, amor, quer falar? Bom, eu estava estudando conservação e restauração aqui na UFMG aqui de Belo Horizonte e uma menina da minha sala, a Marina, ela tinha um namorado que era amigo do Álvaro e os dois achavam que a gente combinava e arquitetaram lá um encontro pra gente se conhecer. O engraçado é que a gente se conheceu no lugar mais improvável do mundo, né? Nós somos super tranquilos, a gente não bebe nem nada disso. E a gente se conheceu num lugar aqui cheio de boteco aqui de BH, que é uma maleta, né? Um prédio que tem uns barzinhos assim. E a gente se conheceu lá, assim. Acho que depois a gente nunca mais voltou nesse lugar, né? Não tem nada a ver com a gente, mas foi assim que tudo começou. Foi dois amigos em comuns. Isso. É engraçado que depois que a gente se conheceu, eu acho que em 2 semanas a gente já tava namorando. E já fazem o quê? 8 anos? 8 anos. O tempo voa. Aí 8 anos, já uns 4 anos, né, que a gente mora juntos também. Uhum. Então tá tudo dando certo. Agora a Márcia trabalha aqui comigo, né, eu fico muito feliz. Mas a gente vai falar mais detalhes sobre isso. Bom, vamos à segunda pergunta aqui. Várias pessoas fizeram uma pergunta parecida, né? O Flávio, a Samara, Beatriz, JF Rodrigues, Alan, Mark, Caio e Mercado RPG. Eu devo estar lendo tudo errado. Mas basicamente eles estão perguntando como que a Márcia começou, né? Como que você entrou nesse mundo aí da pintura? Fala aí pra gente, desde lá do começo até onde você tá hoje. Desde qual começo? Peraí. E também estão perguntando quando que eu percebi que a arte fazia parte da minha vida, né? Uhum. Então, assim, adolescência, eu já pensava em ser artista, porém eu não praticava tanto, eu não era aquela pessoa que ficava desenhando, e eu pintei alguns quadros, óleo sobre tela, mas durante muito tempo eu ficava pensando que, por querer ajudar as pessoas, assim, que eu tinha que ir para a área da saúde. Aí eu comecei fazendo nutrição e durante o curso, assim, já percebi que eu não combinava muito. E a minha irmã também ficava falando, nossa, mas isso não tem nada a ver com você, vai fazer... Já ouviu falar sobre restauração? Então eu comecei a pesquisar sobre restauração de pinturas, né? Então achei bem interessante. Fui para Ouro Preto, fiz o curso lá curso técnico de restauração. E depois eu fui para a UFMG para fazer a graduação. E... tô me enrolando. Mas depois que eu me formei, eu não trabalhei na área. Você se formou? Foi em 2000? Formei em 2012. Não, 2015? Não, 2015. Não. Mas não trabalhei na área e fiquei durante um tempo aí bem perdida. Aí depois voltei a bater na tecla da área da saúde e passei de novo na UFMG para fisioterapia. Isso foi quando? Foi quando eu comecei a fazer o... Foi no ano passado. Acho que quando eu lancei o meu curso avançado, no começo do ano passado, né? Você entrou na fisioterapia. Eu entrei na fisioterapia. E aí eu tava já... Durante o curso, o Álvaro tinha comprado a impressora 3D. Ele imprimiu algumas peças e falou, por que você não pinta? Aí eu até tinha lá umas tintas a óleo, que geralmente pinta com tinta acrílica, mas era o que eu tinha, então eu pintei, adorei a experiência e desde então eu continuei. E aí o Renato também, que estava ajudando ele, né, na questão do curso, eles ficaram falando, Márcia, por que você não larga a fisioterapia e vai pintar, né? É porque até então você tinha até tentado seguir na área de quadros, né, de pintura
de tela e tudo, mas é uma área muito difícil no Brasil, né? Muito difícil sem contatos. A arte em geral, né, no Brasil é muito difícil, sem contato, sem alguém da família, sem um conhecido, você realmente virar um profissional e ter uma... Eu até tentei entrar para uma escola de arte aqui de Belo Horizonte, bem conhecida, né? Mas não... Apesar de se destacar lá, né, não teve tanto... É uma área difícil, assim. E a gente nunca tinha pensado nesse negócio da pintura de miniaturas, mas... Nunca mesmo. É porque eu não tinha impressora 3D. Depois que eu comprei a primeira impressora, que a prateleira começou a ficar cheia de impressão cinza, aí a gente pensou, pô, pinta aí uma coisa aí. Acho que foi o primeiro que você pintou foi um orc, não foi? Foi um busto de um orc. Acho que foi o busto do primeiro Contas que eu fiz. É um busto do... Deixa eu pegar ele aqui. Esse aqui, ó, foi o primeiro... Tem até uma teia de aranha aqui, né? Foi a primeira estátua que a Márcia pintou, né? Com pintura a óleo, sem técnica nenhuma, né? Só no instinto mesmo. E a gente achou muito foda, assim, o resultado. E aí ela pintou outro e outro. Aí depois do Lútumos, que é esse personagem do curso, né? Um curso avançado de escultura do Álvaro. Depois esse personagem que ele e o Renato falaram assim, poxa, Márcia, acho que você devia sair Quando a gente viu isso aqui, a gente falou, eu acho que assim, vai dar certo. A gente pensou assim, o tempo que você vai dedicar à fisioterapia, né? Sei lá, 5 anos só de estudo. É que eu ficava o dia inteiro estudando, assim, né? Muito conteúdo, muito estudo, muita leitura, né? A gente pensou, nossa, se você tá pintando assim agora, né, no começo, e se dedicar durante 5 anos a pinturas, vai ficar, assim, impressionante mesmo. Aí você largou a faculdade, né? Aí eu larguei e nem cheguei a terminar o primeiro período. A família muita gente achando que você tá maluca, né? Mas aí, estamos aqui até hoje, tá dando super certo, como vocês podem ver. Esses são apenas alguns trabalhos, né, incríveis que a Márcia já fez. Eu sempre falo com ela, assim, que é impressionante, realmente. Tem pessoas que estão na área há muitos anos e eu acho que não chega nem perto, assim, do que ela tem feito. Então, realmente, ela tem uma facilidade muito grande e, com certeza, vai... Além de pintar, né, tá fazendo vídeos, né, pra Lute, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, vocês têm a oportunidade também de pegar várias dicas com a Márcia, né? Que galera que gosta de pintar aí, vai ter muito conteúdo legal no nosso canal. Então é isso. Então, pinto há 1 ano e meio, né? Começou ano passado, né? Isso. E acabou que a arte voltou a ser o meu objetivo. E realmente, hoje que você vê que era isso, né? Não tinha como. Conseguimos juntar aí, então, a paixão dela, né? O talento com um negócio mesmo que virou a profissão dela hoje. E depois essa questão de querer ajudar as pessoas, eu posso tentar conseguir de outras formas. Bom, a próxima pergunta aqui, que o Marcelo e o Mercado RPG fizeram, né? É se a Márcia... O mercado perguntou uma coisa mais específica, né? Mas perguntou se a Márcia fez algum curso de pintura. E qual a dica, né? A dica você vai dar mais daqui a pouquinho, mas basicamente, né? Você fez algum curso de pintura de colecionáveis e de estátuas, de miniaturas? Eu até coloquei o Mercado RPG junto, porque ele perguntou, você é amiga do Sérgio Calvo? Onde conheceu? Porque vai entrar, então, na questão do curso. Bom, é bem difícil de achar. Eu nunca vi um curso direcionado para pintura de escultura, nem para pintura de miniatura. Mas o YouTube tem muito conteúdo. Tem o Átila Kayauchi, que foi um dos primeiros assim, que eu vi, que eu comecei a seguir e assistir os vídeos dele. Aprendi muita técnica. Além disso, também tem o Stan Winston School, que até foi o Alex Oliver que falou para eu dar uma olhada. A gente fez um curso com o Alex, né? De escultura. Não, foi antes. Foi antes? Foi antes. Ah, foi lá Utopia, no Utopia, né? Ele comentou, Márcia, você podia dar uma olhada lá no... Que ele sabia que a Márcia estava pintando, aí ele falou, né? Assim, é bem voltado para cinema, é diferente, porém, eu fiz alguns cursos, dá para você pagar, acho que foi 1 mês que eu paguei e assisti alguns cursos assim. E deu pra pegar algumas técnicas, por exemplo, dry brush, né, algumas coisas que ajudaram muito. E agora acho que tem 1 mês que eu procurei o Sérgio Calvo, que é um pintor maravilhoso, minha referência assim para pintura de miniatura. Cara, é realmente... E eu entrei em contato, porque ele tem um Patreon e ele dá mentoria. Então eu comecei a pegar essas mentorias com ele, que ele eu faço uma pintura e aí ele dá um feedback. Ele me aponta onde eu posso melhorar, como eu poderia ter feito ou como eu posso vir a fazer uma próxima. Né? Então tá sendo assim. Então você começou mais no instinto, né? Igual o seu orquídeo.
tinha feito só quadros, né? E aí, observando o pessoal no YouTube, eu fui, às vezes até em outra língua, né? Então, mais observando o que a pessoa estava fazendo. Então, acabando pegando algumas dicas, assim, na observação mesmo, mais ou menos como se faz, né? E aí, com o Sérgio Calvo agora, ele tem dado um feedback. É pra levar mais pra um nível mais... Eu sempre falo isso, né? Até no 3D mesmo, a mesma coisa. É possível você aprender sozinho, entre aspas, hoje com a internet, né? Tem conteúdo de tudo. Então, o básico ali, começar e tudo, você consegue aprender sozinho. Mas se você quer ir para um nível bem mais alto em um curto período de tempo, né? Um espaço de tempo, sei lá. Mas aí, quando você tem a ajuda de um profissional, no caso a Márcia e o Calvo, né? Às vezes uma aula do Calvo, né? 1 hora de aula com ele vai mudar alguma coisa na cabeça da Márcia, vai pegar uma dica ali que vai levar o trabalho dela para outro nível, né? Então, ajuda muito quando a gente está com um profissional, assim, acelera muito o processo. O que mais me impressiona, assim, na pintura do Calvo é a riqueza de cores que ele coloca, né? Então, tem uma peça, assim, com aquele tanto de cores e essa composição dele é o que mais me atrai. Eu não sei, assim, se na Lute vai ser possível estar desenvolvendo isso, então talvez eu pinte algumas coisas, né, mais pessoais para ficar tentando usar esse tanto de cores, assim, que talvez para a Lute não... Eu tava até conversando com a Márcia esses dias, né, que parece que nessa área de pinturas colecionáveis tem na verdade tem 3 caminhos. Tem um cara que pinta bem rápido, assim, pega, sei lá, 10 goblins e pinta os 10 em 1 hora só pra jogar ali, o cara não tem pretensão de fazer um trabalho incrível. Tem um meio termo ali, que é uma pessoa que gasta algumas horas pra fazer uma miniatura, chega num nível muito legal, assim, mas ainda é uma coisa um pouco mais rápida, né, entre aspas. E tem um cara, que nem o Calvo... Que é uma obra de arte. Que é realmente obra de arte. Ele pega... Às vezes uma escultura nem é tão complicada, uma escultura simples, ele transforma numa coisa, assim, totalmente única. Seleciona texturas. Né? E realmente coisa de competição, ele compete. Esses caras, né, realmente eles estão no nível de jogo, assim, de competição, de ganhar campeonato, de viver com essas coisas impressionantes que eles gastam muitas vezes dias e dias pintando, né? Aí é outra pegada, assim, mas dá pra aprender muito com esses caras. Eu quero tentar, né, um dia fazer pinturas desse tipo, mas acho que pra Lute mesmo a gente vai tentar fazer um meio termo. Né? Chegar numa qualidade, mas sem gastar dias e dias, né? Uhum. Vamos pra próxima pergunta aqui, é sobre materiais, né? O Everton, o Arte.grego, João Jacinto, quem mais? Naelson Sculptor. O Salles Cassiano e o Thiago. Todos aqui estão perguntando sobre materiais, né? Então fala aí, quais materiais você usa, dá as dicas pro pessoal. Bom, quando eu comecei, foi que eu tinha era tinta a óleo, mas logo depois eu fui para tinta acrílica. E as primeiras que eu tive... Só interromper assim rapidinho, qual que é a vantagem da acrílica em relação à tinta a óleo? Só antes de começar a falar das tintas em si. Bom, eu acho que eu vi só um trabalho até hoje, um pintor que faz com tinta a óleo, deve ter outros, mas a grande maioria usa tinta acrílica. E eu acho que a questão é o tempo de secagem, porque como o óleo ele demora tanto para poder secar, a forma como você trabalha tem que ser muito lenta. Porém, eu acho que o óleo dá um charme muito, muito foda, assim, pro trabalho. Mas é questão de tempo mesmo. Então, a maioria usa a tinta acrílica. A questão de toxicidade também é menos tóxica, né? Eu acho que a acrílica, não tem cheiro, forma, né? É mais fácil trabalhar. Sim. Mas tá, desculpa aí, continua aí. Quais são as tintas que você usa? Bom, então eu comecei com Liquitex, que é o que eu vi lá no Stan Winston School, eles usam. Porém, aos poucos eu comecei a não gostar dela, o poder de cobertura, a mistura. Então, eu depois migrei para outras tintas. Então, comecei com ela e com essas Liquitex líquida que eu usava no aerógrafo. E usava também essa aqui diluída com água no aerógrafo. Aí depois eu migrei para Vallejo. É ótimo, excelente essa tinta. Calvo usa. E outra também, que agora eu fui tentar comprar novamente, Vallejo não consegui,
é a AK Interactive. Achei muito, muito parecida. Extremamente... qualidade muito igual. Todas são importadas, Todas né? são importadas. O problema é isso, é muito difícil de encontrar. Essas aqui da Vallejo eu até comprei, foi no Brasil, mas quando eu fui tentar comprar de novo não tinha quase nenhuma opção. E foi na loja Berserker Jogos. Tem no site, tem também no Mercado Livre. Porém, essas outras aqui eu tive que importar. Uhum. Eu comprei direto no site da AK Interactive, não entendi até agora porque eu não tive taxa. Isso foi bizarro mesmo. Eu achei muito estranho. Chegou um papel no documento como se tivesse com valor assim altíssimo de impostos, como se a AK tivesse pago os impostos. Tava assim, pago pelo remetente. Mas a gente falou, não, então não tá, né? Então Mas acabou aí, saindo bem barato. Não saiu barato, mas... É, barato assim, não foi uma facada. Não foi uma facada Foi gigante. só uma pontinha na faca, assim. Porque assim, o problema é o custo, né? É em torno de quase 3 euros cada uma. Né, com essa cotação atual, né? Acaba ficando bem... A da Vallejo é mais ou menos esse preço também. E aqui no Brasil eu comprei por R$30, um tubinho. Então, o problema dessas tintas é exatamente o preço, porque a qualidade é muito boa. Por exemplo, tem a Acrylex, que é brasileira, e algumas pessoas até reclamam muito dela, mas não é tão ruim. Dá pra fazer muita coisa legal. Esse Duroc aqui eu fiz todo com Acrylex. A desvantagem dela é que ela não tem uma mistura de cores tão fiel à teoria da cor. Né? Às vezes você vai misturar um amarelo, um azul, você vai ter um verde esquisito. E é uma desvantagem, né? Mas, ao mesmo tempo, ela tem um custo baixo. Você pode ter um tanto de cores, né? Pagando bem menos. Então, pra quem tá começando, a Pra quem tá Acrylex, começando, né? Talvez seja uma opção. Eu acho que não faz sentido. Você tá começando agora, já gastar Comprar muito R$30 dinheiro. cada tubinho Não tem jeito. muito, né? E outra desvantagem também é poder de cobertura, né? Porque aqui a gente tem pigmentos de boa qualidade, né? Então uma gotinha, um pouquinho já dá efeito. E a Acrylex você não tem pigmento, acho que deve ser corante, imagino. Ou se tiver, não é uma qualidade muito boa, então você vai misturar. Às vezes você quer escurecer, você coloca um preto e aí você quase coloca o tubo inteiro do preto para poder conseguir escurecer, algo assim do tipo. Então, acaba que essa tinta é mais cara, menor, mas ela rende bem mais, né? Rende bem mais, né? Ainda assim, se você colocar... A Acrylex é mais barata. A Acrylex é bem mais barato. Mas dá pra fazer muita coisa legal com a Acrylex. E o que eu achei que fez uma diferença foi diluir com álcool isopropílico. Quando eu diluí só com água, eu achei pior do que quando eu diluí ela com álcool isopropílico e água 50% de cada. E além de tinta, tem os outros sim. materiais aí também. Primer eu tava usando também o da Vallejo, desse tamanhozinho, também R$30, 20 e poucos talvez. Primer acaba rápido, né? Que acaba E primer acaba rápido, então usando uma peça grande e um primerzinho pequenininho. Mas só explica o que é primer pro pessoal que não sabe. Isso. Primer é uma tinta que geralmente é acrílica e ela vai servir como uma primeira camada na pintura, para estar recebendo a cor de tinta. Então ela melhora a aderência, né, no material, no caso na resina, no plástico, ela melhora essa aderência da tinta. Também uma vantagem é que impressão de filamento, por exemplo, ela acaba preenchendo, de certa forma, alguns pequenos defeitinhos, né? E acaba revelando outros, né? Porque tem pessoas, por exemplo, falando de impressão 3D, né? A Anycubic mesmo tem uma resina que ela é verde transparente. Então, quando sai da impressora, você não consegue ver os detalhes. Aí, quando você passa o primer, você consegue ver tudo, consegue lixar melhor. Então, ela preenche alguns defeitos, revela outros. Então, assim, não é obrigatório, né? Dependendo, você pode pintar direto. Eu já pintei direto, eu não tô lembrando. Não tem nenhum aqui que eu pintei direto, mas já pintei direto também funciona. Só que, né, você tem uma aderência melhor, assim, da tinta. Mas eu uso aquele primer de spray, tem um custo-benefício muito bom. Eu uso da Colorgin. E para peças grandes, assim, é tranquilo. Eu não vou gastar um tubinho, talvez, da Vallejo para isso.
Mas eu fui também comprar agora da Valer, não consegui, aí eu comprei da AK Interactive. Foi bom que tem um tamanho excelente. Geralmente o primer é preto, cinza, né? Ou branco, né? Não, tem de outras cores também. Mas mais comum, né? É, o mais comum. Que é uma cor neutra, né? Que você vai pintar por cima, então você quer uma coisa mais... Que nem eu falo de 3D, assim, a resina que eu mais gosto é a cinza. Porque ela é um meio termo ideal para você ver detalhes, né? Talvez uma resina branca você não vai conseguir ver, uma preta também não, transparente também não. Então eu acho que o cinza é uma coisa neutra, assim, não vai deixar nem bonito nem feio, você vai conseguir ver tudo. Aí o pessoal pergunta também, né, onde que eu compro. Tem algumas opções, não é tão fácil encontrar, né? Às vezes você vai encontrar picado, uma coisinha em um lugar, outra coisa em outro. Mas tem o Mercado Livre, você acha algumas coisas, tem essa Berserker Jogos, tem algumas específicas para modelismo, tem uma loja que chama Mais Modelismo. Para modelismo mesmo tem um tanto, e aí tem outros tipos de tinta, tem aquelas da Tamiya, eu não conheço, mas vende muito nessas lojas de modelismo. Tem tem a Arsenal Craft, tem a Mercado RPG, e tem algumas lojas que eu encontrei que teria que importar, porém, posso até deixar depois umas indicações. As indicações não são lojas que eu comprei, mas são lojas que eu vi os produtos. Então, eu não sei se vai ter Não é indicação, a gente não tá assim, patrocinado em nada. A única que realmente eu comprei foi a AK e estranhamos, né, não ter tido taxa. Não sei se eu comprar de novo se vai ter ou não. Outra questão também, quando eu comecei, que eu falei que comecei com essas tintas aqui, eu só tinha as cores primárias. Eu tinha um amarelo, o magenta, azul, ciano e preto e branco. Então, comecei com cores primárias e eu ia misturando. Então, hoje, eu tenho uma gama maior de cores, né? Eu tenho É só pra deixar bem claro pra quem não conhece, né? Com essas 3 cores básicas, o preto e branco, você consegue fazer praticamente qualquer cor, né? Menos com acrylex. Mas às vezes vale a pena, então, você começar a investir numa tinta boa, né? Com essas cores. Não. Eu acho que não é tão boa essa aqui, não. Não recomendo. Não recomendo. Então, tá. Mas assim, de certa forma, acho que a Vallejo, não sei se tem primária, assim, sabe? Porque cada fábrica coloca um nome diferente nas suas tintas. A Vallejo é engraçado, porque ela tem uns tintas super específicos, tipo bunda de zumbi albino, tipo isso. Sangue de orc do norte. Então, limita um pouco a você ter as primárias para misturar. Você teria que entrar em contato com a loja, perguntar se tem, né, quais são as 3 mais próximas das primárias. Se você tiver alguns amarelos e alguns azuis, você vai conseguir alguns verdes, mas às vezes você quer pintar alguma coisa tão específica e... Né? Mas o Vallejo é tão barato que você consegue ter várias... Acrylex. O Acrylex é tão barato que você consegue ter variação de cada cor, né? Então verdade. Não precisa misturar tanto. Isso. Né, então falei do primer também. Tinta metálica, eu conheço e gostei muito dessa aqui, Mr. Metal Color, da Mr. Hobby. É uma marca japonesa, eu comprei nessas lojas de plastimodelismo. Assim, é excelente, muito, muito boa. Mas ela é esmalte, né? Então ela é um pouco mais tóxica. Aí precisa de thinner, né? Pra limpar depois o pincel. Porém, eu tô usando acetona de unha em quase tudo, inclusive até com isso deu certo. Que é uma alternativa. Não é tão tóxico igual um thinner. Fácil de achar, tudo. E agora eu também comprei a da AK, gostei também. Bom, sobre pincéis. Pincéis é bem complexo. Eu já tive alguns pincéis que são relativamente caros assim, eu acho caro, R$30. E que rapidinho a ponta ficava toda aberta, que não se mantia muito, né, muito fininha. O da Winsor & Newton é um pincel excelente e que ele tende a manter muito bem as cerdas juntinhas, né? Porque na hora da pintura, se elas estiverem muito abertas, vai pintar de maneira bem estranha, deixando muita marca. Mas é um pincel muito caro, né? Então eu uso ele para detalhes e para áreas maiores. Eu uso pincel até de fazer unha, pincel de manicure, de fazer unha em gel.
eu compro por R$30 um pacote com tanto e, assim, atende muito bem. Ele é bem macio. Eu acho que é importante que o pincel seja macio para não deixar marcas de cerdas, para fluir, né, de uma maneira melhor. E também é importante que você cuide do seu pincel. Acho que é o principal, cuidar bem do pincel. Então, não deixar sujeira nele, acabou de usar limpa. Não deixar molhar muito essa parte aqui que chama ferrolho. Não deixar nem a tinta, nem água ficar entrando, né? Então, o cuidado com o pincel é fundamental. Então, você pode ter um pincel que dure pouco tempo porque você não cuidou direito. E tem algumas formas que ajudam também a manter as cerdas, que é essa pomadinha. Cheirosa, né? Uhum. Chama Brush Cleaner and Preserver, né? Então ajuda, é como se fosse uma cera mesmo, e você passa e vai limpando o pincel, e a última vez, quando já não tá saindo sujeira, você passa e não limpa no papel, você deixa acumular um pouquinho aqui, que ajuda a manter. Porém, igual com o Attila Kayauchi que eu vi no canal dele, e já fiz também, é usar sabão, né? Você guarda restinhos de sabão e usa, que funciona da mesma forma, porque isso é bem difícil de encontrar, é caro, né? Então, é caro pra gente aqui. Morar no Brasil é difícil, né? Qualquer hobby é caríssimo. Lá fora, seria dinheiro de pinga essas tintas. Mas, fazer o quê, né? Então vamos para as próximas perguntas aqui, ó. O Christian, o John, o Caio, o Rômulo, o Vitor, Kurumin, Lucky Marks e o Adriano aqui estão pedindo dicas, né, de quais materiais essenciais, né, os materiais básicos para você começar a pintar e as dicas básicas que você dá para o iniciante, né? Então, gostei desse negócio de pintar, como que eu começo nessa área? Então, primeiro as tintas, né? Você pode adquirir as tintas da Acrylex, se você está começando, não quer gastar tanto com uma tinta, né? Não quer comprar uma tinta como a Valer, como a K, que é... Quanto que é uma tinta da Acrylex? Da Acrylex, eu não sei se é 3 e pouco, por aí. Dá pra R$50 compra um tanto de cor já, né? Isso. Então, para iniciante, talvez valha a pena. Um bom pincel para detalhe. E para áreas maiores, realmente, qualquer pincel, sendo macio, funciona bem. É um potinho para você colocar água para poder limpar o seu pincel toda vez que você trocar de cor. Papel, pano para secar. Uma paleta, né? Tem a tal da Wet Palette que eu tenho usado agora, eu não usava antes. Antes eu colocava, né, num copinho, uma forminha de empada, alguma coisa assim. E agora eu uso a Wet Palette, que você consegue, né, misturar mais as cores, criar mais variações, né? Você pode fazer assim com uma caixinha de... uma vasilha, uma tampa, alguma coisa assim. Você coloca uma espuma, um papel toalha e por cima um papel vegetal. Tá pronto, sua Wet Palette. Bom, aerógrafo, não necessariamente. É necessário para né, talvez não para um iniciante. Você pode fazer tudo no pincel. O aerógrafo vai dar, às vezes, um aspecto talvez mais profissional, né, um toquezinho ou outro, mas não necessariamente você precisa de um Mas ao mesmo tempo também eu vejo pessoas que só usam aerógrafo e eu particularmente não gosto do visual. Eu acho que fica muito esfumaçado tudo, né? Fica um aspecto meio daquelas coisas mais mais artesanais, assim. Rápida, talvez. Um negócio mais rápido, assim. Então eu acho que tem muito cara que eu vejo que faz umas coisas incríveis no aerógrafo, mas às vezes vai pintar, aí fica tudo meio com o mesmo tom, sabe? É como se você fosse fazer um desenho no Photoshop e só usasse aqueles brushes que a borda dele é bem esfumaçada, né? Vai ficar um desenho todo fofinho, macio, assim. Eu acho que o pincel dá aquela precisão onde precisa, né? Nos olhos, tudo. Então, acho que é legal saber a hora de usar cada um, né? Isso, depois tem uma parte que o pessoal pergunta de técnica, aí eu posso falar um pouco mais do aerógrafo. Quem não sabe, né? Aerógrafo é aquela caneta, né? Com compressor de ar que você coloca tinta em cima, ele... como se fosse um spray, né? Ele borrifa a tinta assim e dá pra fazer umas coisas incríveis, né?
Mas não é essencial para um iniciante. Com pincel, Sim, sim. vários aqui você fez só com pincel, né? O O do Rock foi só com pincel. Lutums também, não foi, não? Ou você Não, o último eu usei aerógrafo. usou? Sim. Mas esse aqui foi só pincel. Muitos aqui foi só com pincel mesmo, não precisa de... Aquele negócio, né? Eu acho que... Até como eu falo no 3D, você não precisa de começar um 3D com supercomputador, impressora 3D nem nada, né? Com o básico você já faz trabalhos incríveis. Então, acho que você der um pincel e umas tintas ok para um pintor bom, ele vai fazer um trabalho muito legal. Mas no Lutumos, lembrando que agora eu usei o aerógrafo de uma maneira que eu não uso hoje. Eu usei para cobrir uma área, né? Então acho que a pele, talvez eu comecei com aerógrafo, depois eu continuei com pincel, talvez a região toda aqui da... Né, Só acelerou o processo, né? Só acelerou o processo. Não foi nenhuma técnica assim, isso aqui com aerógrafo, né, pra poder dar um efeito legal. Não foi. Foi só pra preencher espaço mesmo, pra facilitar e agilizar. Então é isso, o material é bem básico, né? Algumas tintas da Acrylex, pincel mais grosso, mais fino pra precisão. Isso, cuidar bem do seu pincel. Disposição só. Uma dica assim, bem e importante dicas, que eu né? vejo que você também dá bastante pros seus alunos é buscar inspiração. Né? Olhar no ArtStation. Eu vi um lugar também que chama Put and Paint, que parece o ArtStation de pintura. Começar a seguir os pintores, né? Começar a seguir os pintores, tem inspiração. Quem não segue a Márcia aí, segue lá no Instagram, né? Que é @marcia.pintura, né? Mas é isso, você entra no Instagram da Márcia, né? Ela entra no Instagram dela, tem vários pintores lá no feed, né? Em vez de ver mulher rebolando, cachorrinho, assim, tem um tanto de pintura incrível do Calvo que é um tapa na cara, né? Então, eu acho que, claro, tem que saber usar isso com saúde, né? Você não vai ficar obcecado e triste enquanto você for pior que os melhores do mundo. Mas quando você tem várias referências legais, vê o nível que é capaz de você chegar, seu trabalho fica muito melhor. Ao mesmo tempo que se você se rodeia de pintores que não são tão bons e acha que o mundo é aquilo lá, e se compara só com os deles, você vai tender a ficar naquela média, né? Então a Márcia, eu acho que o que está fazendo ela evoluir muito é justamente ter como referência os melhores. E isso é uma dica que realmente eu dou para meus alunos, que eu acho que é muito importante. Quando você tenta superar os melhores, você não tem jeito, você vai evoluir bem mais rápido. Mais alguma dica? Acho que não. Mas acho outra dica que eu posso dar também, que eu dou para meus alunos, é aproveitar, né? Se divertir. Isso eu vejo o Calvo também falar. Né? Se você não estiver se divertindo, não faz sentido. Eu acho que é um hobby, né, acima de tudo, que pode virar uma profissão, mas eu acho que mesmo com profissão tem que ser divertido, você tem que gostar do que você está fazendo, né? Ainda nesse assunto, né? Eu não sei se é Arapiraca, Sculpt Art, tá perguntando, né? Sim. Em que parte você acha necessário o uso de aerógrafo? No que a gente tava falando aqui agora. Então, você pode fazer isso de preencher uma grande área, igual eu fiz no Lutumos, que agiliza, né, o processo. Mas hoje a utilidade que eu tô vendo, né, com aerógrafo, aprendendo, né, com o Calvo, é usá-lo para, depois que você faz a pintura, você faz o que ele chama de blend, que é vir com a tinta bem diluída no aerógrafo e meio que lateralmente assim na peça para dar um sombreamento, para reforçar o contraste. Então, eu estou usando atualmente o aerógrafo para finalizar aumentando o contraste, fazendo sombreamento. Mas isso também é uma coisa bem assim, não vou falar que é avançada, né? Mas é aquele negócio que você não precisa se preocupar com isso no começo. Realmente você quer fazer uma coisa mais nível mais alto, né? É porque, tô entrando aí no seu assunto, mas é que a gente percebeu, né, tanto você fazendo na prática quanto vendo outros artistas, que é um pouco diferente o estilo de pintar uma miniatura, né, desse tamanho, ou até mesmo bem menor que essas aqui, e pintar uma estátua maior, né? Porque na miniatura as pessoas tendem a fazer a luz e sombra meio falsos, assim, de maneira bem mais intensa. Então, as pessoas imaginam, né, o personagem meio de frente, com a luz, né, vindo de um ponto, e fazem isso bastante forte na pintura. E numa estátua maior, geralmente, talvez ficaria um pouco estranho, né? Eu não acho, mas comercialmente sim. Por exemplo, uma estátua da Prime, eles tentam pintar só os materiais, né? Então, onde é pele, eles fazem pele, onde é metal, fazem metal. Mas eles não tentam dar esse efeito de luz e sombra, né? Mas artisticamente ficaria maravilhoso. Fica muito bonito, né? O trabalho do Calvo, por exemplo, Imagina um calvo gigante assim. Parece que você tá vendo uma tela, né? Uma obra de arte 3D ali, é muito legal. Então, pessoal, acabou que são muitas perguntas, a gente vai responder mais algumas, mas para não ficar um vídeo gigante, a gente vai dividir esse bate-papo aqui em 2 vídeos
para ficar um pouquinho menor, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu joinha, se inscreve no canal, clica no sininho aí. E não percam, hein? Na próxima semana vai sair a parte 2 desse vídeo. Te vejo lá. Valeu!